Olá, eu sou Sônia Santos, eu sou estudante de psicologia. Eu vou fazer uma reflexão do filme Método Perigoso, de como ele está para a psicanálise. Método Perigoso é um filme dirigido por David Cronenberg e este longa é uma mostra de como a relação entre Jung e Freud faz nascer a psicanálise. Aborda a intensa polêmica que é a relação da dupla com a paciente Sabine. E o filme mostra o início da psicanálise. Foi a partir da relação entre Jung e Freud que eles buscaram estudar o inconsciente e analisar a natureza humana, através da observação e do diálogo. Em um primeiro momento, Jung recebe Sabina, uma paciente com histeria, que relata que está te perturbando. E ele inicia seu tratamento usando a psicanálise freudiana e catarse. Catarse é a estratégia terapêutica através da qual se liberam frustrações, emoções negativas que perturbam a vida e os conflitos que nos impedem de avançar. Também é observada nos processos hipnóticos realizados em pacientes que buscavam a cura dos medos e dos traumas. E para Freud, os pacientes não precisavam estar hipnotizados para atingirem essa catarse. Ou seja, ela poderia ocorrer durante uma conversa entre o psicanalista, o paciente, e assim aliviaria as perturbações psíquicas, despertadas por diversas emoções e sensações que estavam reprimidas. Então Jung começa a atender Sabina e a leva a revelar memórias de sua infância, e concluindo que a causa da histeria tinha ligações de sua relação com seu pai. Ele a espancava, mas o principal acontecimento está no fato de que, ao apanhar, Sabina sentia prazer. Nesse momento, percebe-se mais uma conexão com Freud, um mecanismo da defesa chamada repressão, no qual revela que essas forças, essas experiências indesejadas trazidas à tona pelo id, que é o prazer, para o seu inconsciente como uma forma de se proteger, e o fato de não haver um equilíbrio entre o id, o ego e o superego. E a causa da doença em Sabina fazia ela sentir prazer em ser humilhada. Mostra mais uma referência freudiana, um impulso masoquista. Ao sentir prazer na sua dor e humilhação, Sabina lembra muito as pacientes histéricas de Freud, que relatavam várias cenas traumáticas que tinham vivenciado em sua infância e que, de modo consciente, não poderiam lembrar. Principalmente os afetos vivenciados naqueles momentos. Como falei antes, a sua histeria estava associada à relação com o pai. Nesse momento, observamos a segunda tópica, pulsão de vida e pulsão de morte, que fala sobre a existência do id, que é regido pelo princípio do prazer. O ego tem raízes no inconsciente, como é o caso dos mecanismos de defesa. São funções do ego, assim como o desenvolvimento da angústia. E a função do ego é mediadora, é integradora e harmonizadora entre as pulsões do id, e as exigências e ameaças do superego e as demandas da realidade do exterior. O superego nos mecanismos de defesa, e Sabina reprime determinados conteúdos e o consciente traz à tona. Na teoria psicanalítica de Freud, observa-se que o envolvimento humano estaria relacionado com as fases do desenvolvimento sexual, fase oral, fase anal, fase fálica, a fase de latência e a fase genital. Sabina começa a ser atendida por Jung e começa a se interessar pela medicina. E aí ele a convida a trabalhar em sua equipe. E o Jung aplica também alguns testes em sua esposa de associação de palavras, falando palavras, estímulo para que a mesma responda a primeira palavra que vier à cabeça e ela registra a resposta. E aí ele vê o tempo entre o estímulo, a resposta e o ritmo respiratório. Em seguida, temos Otto. Otto é um personagem que desafia
Freud e Jung, principalmente ao questionar a fixação de Freud por sexo. Jung e Freud tinham pensamentos bem parecidos. Então Jung procura Freud em sua cidade e conta a ele sobre os atendimentos que está prestando a Sabina. E a partir dos relatos, eles começam a não se entenderem mais. Freud trabalha com a fixação de Sabina na fase anal, mas Jung não concorda. Ele alega que os sintomas não se encaixam nos padrões. Jung apresenta um modo diferente de Freud e o questiona sobre isso, com destaque para as fases do desenvolvimento sexual. Enquanto que Freud, ele desconsidera as ideias de Jung relacionadas à metafísica, o que leva, entre outros motivos, ao rompimento dessa relação entre eles. Jung extrapola o conceito da psique, no qual nada poderia ser deixado de fora do inconsciente coletivo, que abrangia toda a história humana, bem como as suas produções religiosas, arte, produção intelectual e os mitos. O filme ainda chama atenção para a relação paciente e analista, o que gera muito desconforto nos espectadores. Também é importante destacar que Jung e Freud as suas teorias são muito importantes para o desenvolvimento da psicologia e das teorias psicodinâmicas, sendo que cada um buscou, a partir de um referencial, explicar relação, mente, corpo e, posteriormente, o que entendemos como sintoma. Jung contou a Sabina das divergências de pensamentos com Freud e como estava se sentindo em relação a isso. Neste momento, Sabina aproveitou daquela fragilidade e diz: toda mulher tem algo masculino e todo homem tem algo feminino. E os dois começaram a ter um relacionamento, porque ela o beijou. Freud era totalmente contra esse relacionamento. Afirmava que o analista não deve satisfazer os desejos de seus pacientes. Freud, em seus conceitos, mostra que, para Sabina, aconteceu a transferência e a contra-transferência, que são sentimentos sexuais, às vezes agressivos, desenvolvidos em relação ao seu analista. E quando o analista permite tais sentimentos relacionados ao paciente, esse relacionamento com Sabina desperta um novo lado de Jung, como o arquétipo da sombra, um lado que ele se recusava a conhecer, mas também lhe trazia benefícios. A relação termina quando Jung decide que aquilo não é certo, e causando um grande conflito em Sabina, que no final ela acaba se casando com um médico. Conclusão: o filme trata de conceitos teóricos, tanto da psicanálise quanto da psicologia analítica, desenvolvida por Jung após seu rompimento com Freud, que no filme é mostrado brevemente e usa o fato de Freud focar na raiz sexual dos problemas psicológicos e Jung desejar analisar eventos parapsicológicos. Como um dos motivos, ele também trata de situações de ética que são violadas no relacionamento de Jung com a Sabina. Então, é possível falar de uma cura a partir do diálogo? O filme mostra que o primeiro objetivo da psicanálise era promover uma cura através de métodos de observação e de fala. O que vemos na prática se aproxima muito desse objetivo, pois depende do profissional e também do cliente, do vínculo e a disponibilidade para o acompanhamento. Também é importante analisar o sentido da palavra cura. Para alguns, seria a ausência dos sintomas. Para outros, seria uma transformação no modo de viver e de entender.